Voltamos. Boa noite, amigos da Cevic. Eu sou Juliana Benda. Estamos aqui todo sábado, às 21h30, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje recebendo um amigo espírita, um espírita amigo, que infelizmente a gente já tinha começado, né? Mas. Cadê? Aqui. Funcionando ele. Aí a minha internet travou, o Instagram ficou Oi, Ju. travado aqui, mas voltando. É a segunda vez que eu entro com você, o Instagram dá isso daí pra gente. Instagram não gosta muito Oh, dessa mas é dupla, não. assim. Não, isso não impede a gente fazer, porque a gente persistiu da outra vez e hoje de novo a gente persiste, né, meu amigo? Exatamente, Ju. Então seja bem-vindo de novo, mais uma vez, à nossa Obrigado. casa. Um prazer ter você aqui. Vou fazer a nossa oração inicial e aí eu já passo a palavra para você, tudo bem? Perfeito, Ju. Vamos lá. Convido então aqueles que assim desejarem fechar os olhos, pensar em Jesus e agradecer imensamente essa noite de sábado, de calor em São Paulo, de frio em Conquista, e como você estiver aí na sua região, mas agradecer do jeitinho que ela está, porque é assim que Deus previu a natureza e que os seus membros, enfim, a espiritualidade coordena. Agradecer e que possamos nos adaptar a cada uma dessas realidades e que isso nos sirva de lição também, para que possamos nos adaptar sempre às circunstâncias da vida, pedindo a Deus que possamos olhar para dentro. Vamos falar hoje sobre egoísmo e que possamos identificar esse egoísmo dentro de nós, ao reclamarmos do clima, percebermos o tanto de egoísmo que há ali e ao reclamarmos das diversas coisas da vida, também possamos perceber o tanto de egoísmo que há ali. Inspira no Senhor e os seus mentores, que os mentores, os guias responsáveis pelo estudo da noite de hoje possam nos iluminar, nos guiar e nos conduzir à palavra. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Jesus. Então, vamos lá. Vamos lá. Posso ler, Ju? Aí depois a gente conversa sobre, pode ser? Pois não. Sim, senhor. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite do o convite seu, Juliana, para estarmos juntos novamente. Eu gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão assistindo. Eu acredito que quem faz, né, um evangelho, quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo é o primeiro a aprender, né? E todos os comentários que tanto eu quanto a Ju nós tecermos aqui desses textos que nós vamos ler, tenho a certeza que é a espiritualidade falando primeiro com a gente, porque a gente precisa aprender alguma coisa que está aqui, né? E se vocês estão aqui assistindo também não é à toa, é porque vocês também precisam aprender alguma coisinha que está aqui que vai servir para a gente lá na frente, tá? Então, pessoal, o evangelho de hoje é sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 11 e 12, que fala exatamente sobre o que a Ju falou, do egoísmo, né? Então, vamos lá. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. O Espiritismo está reservada Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte,
o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo que a caridade e o egoísmo, a invasão do coração do homem, por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar este mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Quem disse foi Emmanuel, em Paris, em 1861. Posso seguir, Ju, ou você quer ler o 12, ou você quer comentar o 11? O que você prefere? Como você quiser. Tá bom. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, Mister Fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava. Pelo contrário, fosse quem fosse, socorria assim a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal desapareceria. Ficai bem certos. Conversai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintivamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixar a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mão dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Quem disse foi Pascal, em 1862. E esse é o que o nosso Evangelho diz sobre essa chaga, né, que começa dizendo exatamente isso, que é o egoísmo. Né? E para nós entendermos o egoísmo, na minha concepção, não tem como nós não falarmos do orgulho. Porque, como já diz aqui, os dois andam e caminham de mão dadas. A gente pode perceber que onde existe o egoísmo, existe também um fundo de orgulho. E onde existe o orgulho, impera ali o egoísmo. Né? Vamos tirar um pouquinho o que quer dizer a palavra egoísmo. Né? O egoísmo ele vem de ego. Né? O ego, na psicologia, né, ele diz que o ego, a palavra ego é valorizar a si mesmo, cuidar de si mesmo. Né? O ego
como eu posso dizer, eles são quando a gente tem os nossos olhos voltados para nós mesmos. Porém, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquela passagem que diz, e também no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, quando diz, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, né? E o ego, você olhar para você mesmo, você cuidar de si mesmo, é muito bom, é permitido, é ótimo, aliás, porque eu sempre acho, eu sempre penso no seguinte: você precisa se amar para poder amar aos outros, né? Se a gente não tem aquele amor próprio, a gente não consegue doar o nosso amor para o outro, né? Mas tudo que é em exagero começa a ser nocivo, né? Começa a ser prejudicial para nós mesmos. Então, por exemplo, aquele narcisista que fica na frente do espelho, que diz que ele é mais bonito do que todos, de que os outros não chegam aos pés dele, ele tem o ego inflado, né? Ele se acha mais do que o irmão. Aí o ego ele já começa a ultrapassar o limite, né? Então ele já começa a ficar nocivo. E daí vem o egoísmo, né? Quando a gente passa por alguma situação onde a gente quer que a nossa opinião ou a nossa palavra seja imposta ao do outro, nós estamos sendo egoístas, né? É a mesma coisa aqui nesse papo, Gil, você vir e falar, não, eu tenho uma outra concepção de egoísmo. Qual que é o ideal? Eu ouvir a sua concepção da palavra egoísmo, concordando ou não, eu respeitar a sua opinião sobre esse tema, né? Para isso estamos aqui, para respeitarmos uns aos outros. Somente depois de aprendermos a respeitar, nós vamos aprender a amar uns aos outros, né? Então o egoísmo, ele é uma trava, né? Ele é uma tranca que nos impede de socializar. Ele nos impede do maior mandamento, de praticar o maior mandamento, que é amarmos uns aos outros, né? Aqui eu até grifei uma frase muito interessante que diz o seguinte, só um minutinho, deixa eu achar aqui. Os espíritos superiores esclarecem o dever de extirpar esse mal, ao fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Ou seja, trazendo para a linguagem atual, o egoísmo é como se fosse uma pedra no nosso caminho que nos impede de evoluir, né? E aqui diz uma outra frase que a maior dificuldade é tirar o egoísmo de dentro da gente. Geralmente a gente aponta o dedo para o outro. Nossa, a Juliana é egoísta. Nossa, você viu como a Juliana isso? Mas a gente não olha, né, para o nosso próprio rabo, né? A gente não olha que muitas vezes a gente quer nos colocarmos acima do outro, né? A gente não liga para o que o outro está falando, né? A gente simplesmente quer colocar a nossa palavra acima do que o outro está falando, né? Ju, por favor, só eu estou falando, vamos comentar. Eu vou falar aqui o que Gleison está trazendo, que o egoísmo, no final das contas, não é nada menos do que uma frustração da alma pela busca vazia da verdadeira essência. Trocando miúdos, né? Vamos chamar assim, o egoísmo realmente é o excesso de ego, né? O ego muito inflado, que não deixa de ser um ego doente, né? Porque o ego é importante, é a forma de manifestação do ser, do ser humano, né? Do espírito. E a gente precisa Sim. do ego. Mas ele também, ele pode estar adoecido como nós que vivemos nesse planeta de provas e expiações, pelo nosso padrão vibratório, estamos adoecidos. Adoecidos com esse excesso. E este excesso é que causa essas confusões todas. Se não houvesse, se houvesse mais caridade, que caridade, acho que é a Joana que fala que você quer
reduzir o egoísmo, pratique a caridade. Simples assim. É Exato. simples assim. Só que às vezes a gente pratica a caridade e fica tão orgulhoso disso que fica se achando demais, né? E já fica achando que tem direito a casinha no nosso lar, etc. E a gente vai se perder no meio do caminho. Sempre a gente pode se perder no meio do caminho. Então, é importante estar sempre fazendo essa autoanálise, esse autoconhecimento, desses pontos de Exato. egoísmo. Foi assistindo a palestra de Haroldo que me alertou essa coisa do tempo, que eu sempre briguei com o tempo. Eu nunca gostei de chuva, nunca gostei de frio, nunca gostei de calor. Sempre vivia reclamando. Aí Nada Haroldo estava uma vez bom. falou isso. Haroldo uma vez falou isso. A gente quer até. Tem gente que a gente é tão egoísta que às vezes quer até mandar no tempo. Meu Deus, é verdade, eu quero mandar no tempo. E aí eu comecei e estou neste processo. Não estou boa ainda, não. Estou nesse processo de entender que o tempo é o tempo, a natureza ela tem os seus ciclos, né? As cidades têm as suas características e que cabe a mim entender, aceitar, resignar. Exatamente, Ju. Tem uma história, que, aliás, vou pedir até licença para contar, que é bem rapidinha, que diz o seguinte, que é uma história de dois camponeses que estavam viajando no deserto, em pleno inverno trucidante, assim. Eles estavam viajando, os dois, com malas mochilas muito pesadas, com aquelas ferramentas de, de, de garimpar na neve mesmo, para conseguir passar, né, em alguns pontos. E eles estavam com muita fome e muito frio, eles estavam com aqueles casacos, mas que pelo tempo que eles estavam caminhando, já não estavam mais surtindo efeito. Então, assim, o corpo humano, depois de uma certa temperatura, que você está ali por muito tempo, você já perde a noção, né? Porque começa a congelar mesmo, a roupa não faz mais efeito. Então, eles já estavam caminhando por 8 horas naquela temperatura e não achavam uma casa, uma cabana, não achava nada, nada. E eles estavam caminhando. E assim, na beira da estrada, eles avistaram uma criança. Uma criança que estava só com a camisetinha, assim, igual a minha, sem uma blusa quente. Estava quase morto, assim, no frio, com os lábios roxos, o lábio roxo. E um deles agachou para ajudar a criança, né? E o outro falou: O que você está fazendo? Se você parar para ajudar essa criança, vamos ter 3 mortos. Se a gente seguir, vai ser só a criança que vai morrer. A gente vai conseguir. E ele falou: Não, mas como você pode pensar desse jeito? Ela está indefesa. Aqui ela só tem nós dois. Se a gente deixar ela aqui, com certeza ela vai morrer antes que a gente. E ele falou: Não, se você quiser, você fica aí. Eu preciso me salvar. Não, eu preciso continuar porque eu sei que a hospedaria está próxima e eu vou continuar. E o outro que queria ajudar não deu ouvido, ficou ali ajudando o menino. E esse outro rapaz foi embora. Continuou caminhando. Aí o rapaz tirou a blusa dele, colocou na criança, pegou a criança no colo e com muito esforço começou a caminhar com aquela tempestade de neve no rosto. Com muito esforço começou a dar passo atrás de passo com a criança agarrada no peito. Depois de umas 2 horas caminhando, esse rapaz que estava com a criança avistou a hospedaria. E chegou, colocou a criança, deu água quente, fez compressa de água quente, o menininho sobreviveu, agradeceu, só que ele notou uma coisa: poxa, o que veio na frente não está nessa hospedaria, ou seja, ele não chegou antes de mim, era para ter chegado muito antes, porque ele foi embora. O que ele fez? No dia seguinte foi procurar esse amigo dele. Foi procurar, e quando ele chegou na beira da estrada, viu que o amigo dele estava morto, no frio. Moral da história: o egoísta preferiu se salvar e morreu de frio. O que ajudou a criança se salvou, mas ele não se salvou porque Deus quis, ele se salvou
porque o corpo da criança ajudou a aquecer ele e ele ajudou a aquecer o corpo da criança, ficou corpo com corpo. Ou seja, Deus enviou aquela criança para salvá-los, né? E o egoísmo do outro amigo preferiu seguir em frente, né? E o que realmente ajudou foi o que se salvou, né? Então, eu acredito que seja exatamente isso que Jesus diz, que quando ele diz que os puros, os caridosos, os bondosos terão o reino dos céus, né? Porque quando a gente está fechado no egoísmo, no orgulho, na maldade, na falta de caridade, a gente não enxerga muitas vezes a solução dos nossos problemas, que pode estar ali naquilo que pode parecer trabalhoso para nós, né? Às vezes a gente faz um trabalho de caridade, a gente vai levar uma cesta básica, vai fazer um trabalho como morador de rua, a gente pensa muito mais no tempo que a gente vai perder, né, entre aspas, no que a gente pode ganhar com aquilo, né? Às vezes um morador de rua senta do seu lado e te conta histórias que amigo nenhum poderia ter te contado, uma história de vida que você fala, poxa, quem diria que eu ia aprender tanto com um morador de rua, né? Então, assim, a gente precisa agradecer mais e questionar menos. É igual como você falou, poxa, eu questionava até o tempo, a chuva, o sol. Então, quando a gente começar a agradecer mais, até os nossos problemas vão dar flores. Essa é a verdade. Às vezes tem flores escondidas dentro dos nossos problemas que a gente não consegue olhar, enxergar, porque a gente está fechado nos espinhos, né? Isso mesmo. Isso mesmo. História belíssima, essa história que você contou, e plenamente real, assim, ela é factível. Tem, Sim, não sei, tem achados históricos ou arqueológicos, né, de civilizações antigas em que às vezes se achou em que indivíduos estavam com aquele foguinho no meio e eles separados. E que se eles estivessem juntos, eles estariam um aquecendo o outro e não estaria trocando tanto calor com o ambiente, né? E de forma que eles teriam mais chance de sobreviver. Isso exato. realmente historicamente, não é nem historicamente, arqueologicamente, tem estudo sobre isso também, do quanto que o egoísmo vem nos travando há muito, muito tempo, né? Exato, Eu exato. tive uma sequência, assisti tem algumas semanas, uma sequência de filmes da Jane Austen, que é Razão e Sensibilidade e Preconceito, ai meu Deus, esqueci, não, Razão e Sensibilidade, ai meu Deus, Preconceito e Honra e Preconceito, acho que é isso. Honra e Preconceito, acho que é isso. E, enfim, é que ela trata, e eu imaginando a sociedade daquela época, e como ainda até hoje é assim, em termos de egoísmo, em termos de você viver numa sociedade de forma egoísta, né? E a gente ainda vive assim. O quanto que esse trecho, qual foi o trecho que, falando do quanto que, minto, quando você falou da criança que o outro não deixa ela ir, que eu preciso andar sozinho, e quanto que a gente faz isso hoje, a Oh, gente tem as vistas fechadas para a pobreza do mundo, para a miséria do mundo. Até o vizinho. Tem um estudo também que fala assim, por que que às vezes a gente não quer se dispor a ajudar um vizinho? Porque isso nos compromete perante ele. A gente, se pedir ajuda, na verdade, sim, se a gente pedir ajuda para um vizinho, quer dizer que a gente se compromete com ele. E aí a gente não quer ter que ajudar ele. Então a gente prefere se virar sozinho para não ter que depois ter que ajudar também. Há um estudo sobre isso, exatamente. gente do céu, o quanto que até a gente paga o preço de se virar sozinho para não ter que se comprometer com o outro, por exemplo. Exato. Exatamente isso. A gente se priva, né, de viver situações boas para não dar em troca,
né? Depois. E isso é bem complicado. E trazendo bem rápido, Ju, a questão do egoísmo para a nossa vida mesmo, né? Imagina a seguinte situação. Imagine um casal onde aconteça uma traição. O que o orgulho e o ego vão dizer? Claro que existe tem que existir todo um contexto para a gente analisar, mas o que é o primeiro a gritar? O nosso ego, né? Como que fizeram isso comigo? Como que eu passei por isso? Como eu fui burro? A pessoa não presta e eu não olhei, que não, sabe? Em nenhum momento a gente vai pensar, o ego e o orgulho vai nos deixar pensar que a pessoa é um ser humano tão falho quanto nós. Né? O que nós falharíamos em algum outro ponto da nossa vida, a pessoa falhou ali, no prazer da carne. Né? Talvez você não falharia ali, porque você já aprendeu essa lição, mas falharia em algo que a outra pessoa já aprendeu a lição. Cada um de nós temos algo a evoluir dentro da sua caixinha, né? Dentro do seu rolê aqui na Terra. Né? Aí assim, se depois que tudo, eu vou perdoar a pessoa. Poxa, mas aí o ego fica martelando. Mas você é trouxa? Você vai perdoar uma pessoa que fez isso com você? Não, o que a sociedade vai dizer de você? Você vai ser isso, isso, isso? Então, assim, a gente precisa praticar o amor. Como diz aqui, Jesus não escolhia se a mulher ajudar uma adúltera, ajudar um assassino, um ladrão, porque ele via que todos eram filhos do mesmo pai. E todos eles, inclusive o próprio Jesus, era passível de erros. Né? E o erro acontece para a gente realmente crescer, para a gente realmente evoluir. E se a gente se apegar ao erro do outro, a gente nunca vai conseguir sair do lugar. Sabe aquela história que diz, dê um passo para frente a cada dia, mesmo que o passo seja muito pequenininho. Se a gente ficar olhando o erro do outro, a gente não vai dar passo para frente, a gente vai ficar dando passo para trás. A gente precisa pensar em situações que são muito difíceis da gente superar, mas que muitas vezes a gente não supera porque o orgulho e o ego puxam a cordinha dentro da gente e não deixa a gente voar, né? Eu não chamaria nem o ego exatamente. Aqui existem certos mecanismos de defesa do ego. A acusação do outro tem muita de projeção, né? A gente projeta no outro os nossos defeitos ou o que a gente gostaria de estar fazendo e não tem coragem e o outro faz. Sim. Esse julgamento, né? O julgar o outro, seja porque me atingiu diretamente, ou seja porque ele se comporta de uma forma que me chama a atenção, do tipo, a mulher criticar a vizinha que anda de roupa curta, né? Ou o homem que critica o vizinho que tem um carrão e ele só tem um carrinho. Essas coisas, tudo é mecanismo de defesa do ego. A gente simplesmente jogar no outro coisas que a gente queria ter e não tem coragem ou está frustrado, enfim. E no caso específico da traição, particularmente já tem um tempo que eu venho estudando sobre isso, a autorresponsabilidade. No que eu fui responsável por isso? Mas quem traiu foi ele. Sim, mas e eu nisso tudo? O que eu deixei de agir? O que eu fiz que causou esse descolamento de emoção? Ou esse casal que não conversava? A menos que você realmente estivesse muito, muito enganada, porque eu sou daquelas que diz que toda mulher conhece o marido que tem, o companheiro que tem, e sabe o relacionamento que tem, no mínimo, sabe o relacionamento que tem. Então, fazer DR é importante, fundamental. Homens geralmente não gostam, mas é importante fazer DR. É importante colocar em pratos limpos o sentimento, mas como é colocar em pratos limpos? Dizer o que sente. Olha, eu não gostei daquele comportamento assim acessado, me senti ofendida, me senti desvalorizada. Quando, sei lá,
porque fica olhando certas coisas no celular, ou fica naquele grupinho de homens que só recebe pornografia. Isso tudo vai falando do seu relacionamento. E isso tudo precisa ser devidamente conversado, e isso vale para tudo na vida. Tudo na vida, inclusive com Deus. Conversar com, ó Deus, tá difícil para mim, isso e isso. Essa coisa do porquê egoísmo, né? Se ver egoísta e falar com Deus, olha Deus, poxa, eu falei mal daquela minha vizinha, mas eu acho que ela está me incomodando por algum motivo. Eu não entendo por quê, mas me mostra, Deus, me ajuda. Se você sabe que tem alguma coisa errada, ou melhor, instintivamente, você vai saber que tem alguma coisa errada dentro de você. E se coloque perante Deus, diz, ó Deus, tá doendo, tá difícil para mim, por que isso tá doendo? Eu não consigo entender por quê. Que a resposta vem, garanto que a resposta vem. Concordo 100%. E referente ao relacionamento, eu digo um pouco mais. Cada um dos dois que estão no relacionamento é responsável por regar um pouquinho aquela terra, né? A partir do momento que um deixa de regar, é porque alguma engrenagem já saiu dali, porque a gente vai começar a entender o universo, se ele deixou de regar, o porquê ele deixou de regar. Né? Aí a gente vai conhecer a engrenagem. Poxa, o casal não conversa, falta. Eu acho que num casal não pode ter vergonha, no bom sentido, não pode ter dedos, sabe? A gente não pode ter dedos no relacionamento, não pode ficar com dedos para falar com a pessoa, tem que falar abertamente, sendo que qual o assunto tem que falar, e precisa ser companheiro. Né? Eles precisam. Além do amor, precisa existir o companheirismo. Caso contrário, não existe relacionamento que vá para frente, né? Porque nós somos seres humanos, nós estamos na carne, nós estamos na terra. Infelizmente, a gente ainda tem aquela fruta podre dentro da gente, que é o orgulho, que é o egoísmo. Quando acontecer um probleminha assim, eles vão gritar lá dentro para que a gente faça uma arruaça aqui fora. Né? E se a gente não vigiar, por isso que Deus disse, orar e vigiar. Jesus disse, orar e vigiar. E o vigiar não é vigiar o outro, é vigiar você mesmo. Porque os verdadeiros monstros estão dentro de você. Porque a gente está na carne, a gente está na terra, a gente está aqui para passar pelos perrengues, para evoluir. Por isso que nós temos muito que nos vigiar para não cairmos nessas armadilhas que é o orgulho, que é o egoísmo. Isso. Sempre se perguntar, né? O que o outro, que Jesus já nos ensinou, né? O que eu gostaria que o outro fizesse naquela situação, né? Exato. Ao se colocar, inverter a circunstância, vou agir de tal forma. Se fosse comigo, eu gostaria de que agissem assim comigo. E isso vale para tudo, absolutamente tudo, tudo. Garanto que você pode ter o maior dinheiro do mundo, mas você já teve alguma circunstância de você estar, sei lá, em algum lugar e naquele momento não ter uma comida para você. Exato. Algo assim, alguma circunstância de você estar andando, estar em viagem e de repente você se vê sem nenhum alimento. Só isso aí já é uma luz para a gente despertar assim. Poxa, tem gente que vive assim, circunstancialmente, circunstanciadamente assim, vive sempre assim, ou diversas vezes que cata lixo, né? Hoje eu tive a oportunidade de uma pessoa, na hora que eu estacionei o carro, vir me abordar, eu estava com meus 2 filhos, já dá aquele medo, pavor, e aí você faz o quê? Eu não sei, eu não sabia reagir, ele me dá um dinheiro, eu falei, hoje em dia eu não ando mais com dinheiro, não ando mais. Ninguém, Dinheiro né? eu não tenho, eu falei, não ando com dinheiro. Eu falei, eu tô com fome. Eu falei, então eu vou ali e compro uma comida pro senhor. Eu estava indo, inclusive, para um lugar que vende biscoito e tal. Eu compro. Ele, não, eu quero dinheiro. Eu falei, não, dinheiro eu não tenho. Não Uhum. tenho. E aí eu fiquei naquela, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Comprei lá um pacote de pão. O que ele foi fazer com isso? Não sei, não me interessa. O que eu Exato. pude fazer naquele momento foi isso. Eu fui boa? Não me considero. Estou narrando aqui, mas confesso que me senti boa, me senti não. Eu Uhum. fiz o que eu, assim, o que eu O que a entendi que eu sua deveria consciência fazer. mandou, né? E também nós Mas, não estamos aqui para julgar o que a pessoa vai fazer com o pão que você deu.
Né? Se ela realmente tiver com fome, ela vai comer. Se ela não tiver com fome, é um problema dela. Exato. Tem uma história até de Né? Chico, né? Essa mesma situação em que era um bêbado recorrente, nesse caso de Chico, era um bêbado recorrente. Todo mundo já conhecia aquele homem. Ele vivia cercando ali e para pedir. E Chico, sei lá, que mau dia, que dia que ele saiu de mau humor, sei lá o quê. E Emmanuel virou para ele e disse, quem lhe disse que você pode negar a ajudar alguém? E ele, mas você sabe que aquele fulano que assim, não interessa. A você não é dado julgar. Aí a gente fica assim, ainda não cheguei nesse nível, não. Mas eu fico sempre pensando nessas coisas. Mas é assim mesmo. Chico nos ensinou demais, né? Se tem um ser humano que passou, um espírito que passou na Terra e que nos ensinou, em cada coisinha que a gente tropeça hoje, foi Chico. Né? Com os problemas dele, ele foi humilde o suficiente para ensinar e fazer o bem a tanta gente. Se a gente puder fazer 0,5% do que ele fez, a gente já vai ser assim pessoas iluminadas. Exatamente. Né? Exatamente. Pegar os exemplos, né? Irmã Dulce, que particularmente eu me sinto íntima porque era minha vizinha, né? Na verdade, eu morava ali no bairro e para sair da minha casa para ir para qualquer lugar, faculdade, trabalho, taranã, tinha que passar pela porta dela necessariamente. Que legal. E, é, e é assim, eu sempre gosto de contar isso, porque é Irmã Dulce, Igreja do Bonfim e Igreja da Boa Viagem. Por que Igreja da Boa Viagem? É todo 1º de janeiro, tem uma grande festa, passa a nível nacional, uma grande festa de Bom Jesus dos Navegantes, que tem uma procissão, e tem a Igreja do Bonfim, que é também mundialmente conhecida, e Irmã Dulce. Então, é um triângulo, né? Um périplo ali muito interessante, aquela região que eu morava. Então, a gente sempre, assim, era chamada a ver esses exemplos. Tem Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá também. Calcutá. Pegar os grandes exemplos, né? A gente não vai ser igual, mas é começar a fazer um pouquinho de cada vez, como você falou. Um tiquinho de cada vez. Exato. A gente não precisa ir tão longe. Às vezes, muita coisa está ao nosso alcance e a gente fecha os olhos, a gente deixa para depois, a gente, como você falou no início, você deixa de oferecer para aquela pessoa não voltar a pedir. Né? Falar, não, eu posso, mas não vou fazer isso não, porque depois a pessoa vai acostumar, vai ficar pedindo. Então, quantas e quantas pessoas não são assim? Está ao alcance da pessoa, mas ela prefere não ajudar para não virar uma recorrência. Né? Então, a gente precisa ficar de olhos bem abertos, porque Deus, todos os dias, nos dá oportunidades de fazer o bem. Se a gente vai aproveitar essa oportunidade ou não, cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio. Né? Por isso que nós precisamos prestar muita atenção nas oportunidades que nós temos aqui nessa vida para evoluir. Isso. Desenvolver empatia. Você falou tudo, desenvolver empatia. O que é empatia, né? Há 2 conceitos, mas o que eu mais gosto é assim, é você enxergar no outro que está doendo nele. Você pode não entender por que dói tanto, mas está doendo nele. Isso. E é ter essa compreensão de que está doendo nele, ele merece uma palavra de amor, um olhar fraterno, no mínimo dos mínimos dos mínimos. No seu trabalho, você consegue fazer isso, com seus colegas de trabalho, com o seu chefe, enfim, com os seus vizinhos. Sempre é possível desenvolver, no mínimo, empatia e partir para a fraternidade e para a caridade também. Isso. Às vezes o problema do outro, Ju, pode parecer insignificante para você. Pode parecer tão pequeno para você, mas está doendo no outro. Está machucando no outro. E por que está machucando no outro? Porque para ele é novidade. Para ele é coisa nova. E nós não estamos aqui para julgar. Se não dói em você, graças a Deus, essa lição você já aprendeu. Mas o outro ainda não aprendeu. E se você já aprendeu, por que não ajudar? Sem julgamentos, não é? Exatamente. Sem julgamento. Você falou tudo, hein? Sem julgamento.
Acho que essa é a parte mais difícil até do que fazer a caridade é não julgar. Porque isso tem uma Exato. coisa que a gente faz o tempo todo, é julgar, né? É Julgar, julgar. julgar, julgar. Mas buscar compreensão. E é por isso que eu sempre alerto dentro do lar, já que a gente falou tanto em relacionamento aqui, compreender o seu esposo, compreender a sua esposa, não é aceitar absurdos, compreender, Isso. buscar um denominador comum, buscar um entendimento, buscar, sim, uma harmonia com seus filhos, que enquanto está pequenininho é uma coisa, quando começa a crescer e já vai mostrando sua personalidade, aí o caldo entorna, vira adolescente, então a coisa Aí, fica bem desafiadora, né? Então, buscar essa compreensão no lar também, né? sim. Para que... Tem até um filme, eu acho, que chama Alguém Tem que Ceder, né? Então, Sim, num relacionamento com os filhos, com a família em geral, né? Porque a família é um bicho difícil de se lidar, né? Se você não cede, se você às vezes não dá o passo para ceder, e a outra pessoa também fica resistindo, a coisa não anda, né? Então, é aquilo, o que já aprendeu sobre que precisa dar um passo para ceder, precisa ceder. Porque caso contrário, vai ficar aquela queda de braço, aquele cabo de guerra que não vai levar a nada. Aí você citou filhos adolescentes. O adolescente, ele sempre vai ser birrento, ele sempre vai responder na sua cara, ele sempre vai querer valer a vontade dele. E ele está aprendendo, ele vai quebrar a cara, ele vai tropeçar, e quando ele ralar a cara no chão, infelizmente é o jeito que a gente aprende, ele vai aprender que daquele jeito dele não era o bom, né? Mas ele também precisa aprender a ceder desde cedo, isso. E vai né? aprendendo na prática, como você está falando, né? Lembrando que eu tenho contado isso várias vezes, que até a ciência já está nos trazendo a realidade do quanto que sermos gratos e, inclusive, sermos gratos a Deus e podermos contribuir com o próximo ajuda na nossa saúde física. Vou tentar explicar aqui. Dentro da célula tem um núcleo, dentro do núcleo tem os cromossomos, dentro do cromossomo tem o DNA. Esse cromossomo ele tem tipo um cadastro, na pontinha ele tem aquela pontinha. Essa pontinha chama telômero. Este telômero, a ciência hoje descobriu que existem mais ou menos 4 fatores que destroem o telômero: o envelhecimento, o passar dos anos, o envelhecimento, o passar dos anos. Ele reduzindo, você vai perdendo vitalidade até que ele extingue e você desencarna. O corpo morre. Então, o envelhecimento, a falta de saúde. O que é falta de saúde? Exercício físico, alimentação, ou você ingerir substâncias nocivas, cigarro, bebida alcoólica, drogas, etc. Isso destrói os telômeros. Outra coisa que destrói os telômeros, sabe o que é? Ingratidão. Ingratidão. A ingratidão, ou seja, o praticar gratidão te dá saúde física, torna as suas células mais saudáveis. Então, você cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, não ingerir substâncias tóxicas e, leia-se, também sentimentos tóxicos. Quando você pratica caridade, há uma confluência de energia sua que você produz tão boa. É, seu cérebro produz substâncias químicas positivas que lhe dão saúde. Então, praticar caridade, extinguir o egoísmo, você vive mais. A gente fica buscando o elixir da vida eterna. Ela existe. Praticar caridade, praticar gratidão, orar, viver uma vida saudável, equilibrada. Olha só. Exatamente. Uma mulher culta é uma mulher culta, né, gente? É isso que... a gente precisa aprender, quando eu falo a gente, é o ser humano, né? A gente precisa aprender a realmente ser grato, né? Às vezes a gente não vai ter o que a gente quer. Ah, eu quero uma casa na praia.
Legal, se eu trabalhar pra caramba, lá na frente, talvez eu compre uma casa na praia. Só que a gente quer na nossa hora, no nosso tempo. Poxa, por que fulano tem e eu não tenho? Por que fulano tem o carro X e eu tenho o carro Y? Por que o fulano tem o carro X e eu ando de ônibus? Né? A gente fica projetando no outro a nossa incapacidade ou aquilo que nós gostaríamos de ter e a gente não está entendendo que não é o momento ainda, né? Deus vai nos dar aquilo quando nós estivermos prontos. Porém, graças a Deus, Ele nos deu 2 braços, Ele nos deu 2 pernas, Ele nos deu saúde para ir atrás dos nossos sonhos. Então, toda vez que a gente abre a janela da nossa casa, seja ela própria ou alugada, a gente abre a janela da nossa casa e vê aquele sol nascendo maravilhoso entrando, e a gente agradece por mais um dia. Essa energia que a gente irradia para o universo, ela volta para a gente. Ela volta exatamente como você falou, ela volta em forma de saúde. Porque quando a gente está feliz, a gente não dá tempo, a gente não dá espaço para tristeza. E se a gente não dá espaço para tristeza, a gente não dá espaço nem para doenças físicas, nem para aqueles irmãozinhos chatos que vão ficar na nossa orelha se a gente tiver na vibração baixa. Né? Então a gente precisa entender o que a gente faz no mundo material vai refletir no mundo espiritual. E que tudo é energia. Vamos tentar sempre manter a nossa energia elevada para que o universo volte para a gente essa energia em forma de saúde. Né? Uhum. Exatamente, exatamente. Voltar em forma de saúde. E fica então o recado, né? Fica então o recado. Quanto mais eu pratico caridade, mais saúde eu tenho. Quanto mais eu sou grato, mais saúde eu tenho. Isso aí. Precisa ficar fazendo plástica, ficar indo aqui, ficar indo ali, remédio. Não. Vamos ser gratos. Vamos agradecer a Deus por cada dia. Né? E deixa que Deus faz o resto. Deixa que Deus trace o caminho para a gente seguir. Talvez não seja o caminho que a gente queira seguir nesse momento, mas é o caminho que a gente precisa aceitar, ser gratos e correr atrás do melhor que a gente acha que é para mim. Tenham a certeza que quando for o momento, Deus vai abrir a porta, vai abrir a janela para que você conquiste aquilo que você deseja. Mas desde que você arregace as mangas, vá trabalhar e seja grato por cada raio de sol que entre no seu lar. Isso mesmo. Pronto. Fez a síntese perfeita. A síntese perfeita. Meu amigo, muito obrigada, viu, por suas palavras, seu tempo, sua disponibilidade aqui conosco. Gostei muito, foi muito descontraído o nosso Eu que bate-papo. agradeço. Eu que agradeço. Estou sempre aqui. Espero novos convites, tá? Agradeço todos que participaram com a gente, todos que aguentaram nós dois falando aí durante quase 1 hora, que aprenderam junto conosco, né? Porque a gente somos o primeiro a aprender, nós somos os primeiros a aprender. E é isso. Quer que eu faça a prece final? Por favor. Então vamos lá. Convido todos vocês a fechar os olhos nesse momento. Vamos iniciar essa prece agradecendo a Deus, nosso Pai, por este momento passado aqui. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por todas as intuições que recebemos. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia de vida aqui na Terra, aqui na carne. E vamos oferecer ao nosso Mestre Jesus a nossa gratidão. A nossa gratidão por ele ser nosso modelo, nosso guia, por ter nos ensinado tanta coisa durante a sua passagem aqui na Terra. Vamos agradecer a nossa Mãe Santíssima por nos oferecer aquele carinho, aquele colo de mãe durante os nossos problemas, as nossas preocupações, por nos oferecer aquele afago nos cabelos, aquele abraço de mãe quando nós mais precisamos. Vamos agradecer a nossa natureza. Vamos agradecer os raios de sol que entram na nossa casa. Vamos agradecer a chuva que cai, molhando as nossas plantas e dando de beber a nós, aos nossos animais. Vamos agradecer o frio, que muitas vezes congelante, mas que muitas vezes é necessário
para resfriar aquelas brigas dos relacionamentos, aquelas brigas das famílias, dos amigos. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos vivos. E com a oração de Nossa Senhora, nós vamos encerrando este bate-papo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os filhos pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Que lindo trazer a imagem de Nossa Senhora aqui para nós. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Sábado que vem tem mais. Ô, Aloysio, seja bem-vindo. Mas já me Bem-vindo, despedi. Aloysio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Ju. Obrigado. Tchau, pessoal.